chegas a casa e automaticamente o telemóvel sabe que estás em casa e mete-te o volume naquele volume que tu gostas. Ou então bloqueia-te as mensagens das pessoas que tu não queres falar enquanto estás em casa. Pronto, é assim. Então, isso é o Tasker. A base é isso. É, tu pegas em condições e automatizas as ações que queres que aconteçam nessas condições. O Tasker, pelo menos a meu ver, eu acho que eu devo ter descoberto por volta de 2016, não, 2014 talvez. Okay. Aquilo sempre me pareceu uma aplicação bastante especial porque quase parece uma linguagem de programação assim meio visual. Sim. Aquilo... Força. Não, força. Ia dizer que para muita gente tenho muitos users mesmo que foi a primeira linguagem de programação que eles aprenderam, digamos assim. Portanto, há pessoas que nem sequer nunca pegaram em código e que chegam ali e programam a sua aplicação sem nunca tocar em código, né? Só com ações do Tasker. Exato. Acaba por ser um pouco a criatividade ao limite, um caso desses. Sim. Só para perceberem, o Tasker tem centenas de condições, digamos assim, ou seja, uma condição é estás ligado a um certo Wi-Fi, estás num certo sítio, são certas horas, tem centenas dessas condições e tu podes combinar quaisquer uma dessas condições com quaisquer ações e depois tem outras centenas ou talvez já milhares de ações que tu podes também efetuar em cada situação que tu estejas. Portanto, aquilo combinas tudo com tudo, faz o que tu quiseres. Por ser assim uma aplicação tão única, quais são assim os desafios ao desenvolvimento que tu pensas que seja diferente das outras apps? Tipo, o que é que achaste mais difícil, assim, mais difícil de desenvolver? Assim, o que é que foi o maior desafio? Acho que talvez o maior desafio seja tu fazeres uma aplicação que faz tanta coisa e que faça bem em tantos telemóveis diferentes de Android. Porque o Android, apesar de ter uma base sempre igual em todos os telemóveis, todos os vendedores deles, a Xiaomi, Huawei, Samsung, todos esses fazem coisas diferentes. E há sempre incompatibilidades entre uns e outros que depois eu tenho que ver o que é que não funciona e tentar implementar workarounds para essas coisas. E depois tenho pessoas a queixarem-se que não funciona num certo telemóvel super que eu nunca ouvi falar numa marca na vida que é um telemóvel especial que se usa num certo aparelho, não sei o que, e aquilo, o Tasker também devia funcionar lá. Então, pessoas a deixar reviews de uma estrela porque a aplicação não funciona e depois eu tenho que ir descobrir porque é que é. Esse é capaz de ser o challenge assim maior para uma aplicação. E ainda assim consegues manter as reviews bastante positivas. Podes-me relembrar quanto é que tem? Sim, neste momento tem 4.5, se não me engano. Sim. Mas voltando um bocadinho ao que estávamos a falar, a tua história antes do Tasker, como é que chegaste ao ponto em que o desenvolvedor original te passou o Tasker? Certo. Então, eu comecei, como te disse há bocado, aquela aplicação que eu desenvolvi primeiro era para fazer check-ins automáticos, né? E isso tinha também um componente de plugin para o Tasker, ou seja, o Tasker, para além das suas ações nativas, digamos assim, pode receber plugins e depois tipo, tu podias fazer um plugin para o Tasker para fazer uma ação qualquer que tu quisesses. E eu comecei a fazer plugins para o Tasker. Esse primeiro do check-in também era um plugin para o Tasker. E eu comecei a desenvolver mais e mais plugins para o Tasker para fazer tudo e mais alguma coisa. E também comecei a ficar assim um bocado conhecido nesse mundo do Tasker por causa dos plugins. E falava muito com o desenvolvedor original para trocar ideias, para sugerir alterações ao Tasker. E chegou uma altura em que ele deixou de poder desenvolver porque tinha um problema de saúde, infelizmente. E foi-me questionar a perguntar se eu queria adquirir o Tasker. E nessa altura foi um sonho, né? Poder próprio alterar a aplicação que tanto gostava. Então é tipo eu próprio poder programar para o Tasker é assim uma maravilha. Claro. Como é que essa como é que é tipo a programação normal no Tasker? Tipo, como é que é um dia para ti, dizendo assim? Então, pois,
este trabalho, para além da programação, né, tem uma parte que se calhar muita gente não espera, que é um bocadinho mais chata, que é tenho que responder a muitas questões de pessoas, de users e não users, mas numa aplicação como esta, que permite tanta coisa, muita gente, principalmente pessoas que não são programadores, não têm aptidão para programar, querem fazer automatizações e muitas vezes não percebem como é que vão lá chegar. Então, Sim. fazem perguntas. E depois uma coisa não funciona como a pessoa está à espera, fazem perguntas. Portanto, normalmente metade do meu dia é responder a perguntas. E se for uma segunda-feira, então passou 2 dias sem eu responder a nenhuma pergunta, é o dia todo a responder perguntas. Tem essa parte que é mais chata. Incrível. Quando eu tenho sorte e consigo ter tempo para programar, pronto, essa parte é muito mais fixe. Tenho o Android Studio, que é o IDE do Android, e vou aos fóruns onde eu publico coisas. Normalmente há pessoas a dar feedback de bugs, coisas assim que eu vou corrigir. A melhor parte é quando eu penso, olha, hoje vou fazer uma nova feature, e começo a desenvolver uma nova coisa, e depois faço um vídeo, ponho no YouTube para divulgar essa feature, e pronto, e depois é assim o dia, é metade do tempo a programar, metade do tempo a responder a mails. Eu depois queria te fazer mais umas perguntas quanto a essa parte do Customer Support, mas por agora, essa parte de desenvolvimento, quanto tempo é que dirias que demora a implementar uma feature? Imagino que seja algumas muito mais fáceis do que outras, certo? Pois, claro. Sim. Assim, mais ou menos, tipo, uma feature fácil, uma feature difícil, quanto tempo mais ou menos é que achas que demora? Então, por exemplo, as features fáceis são aquelas em que existe uma API do Android direta. Imagina, uma API que te dá a localização atual do telemóvel. Isso é uma API que existe no Android direta, tu chamas e recebes a resposta. Portanto, é mais ou menos linear criar isso no Tasker. Demora para aí uma coisa assim, imagina que eu ia implementar isso, demoraria cerca de 15, 20 minutos. Mas pronto, depois uma coisa que acontece é que cada vez que eu faço uma feature nova, toda a gente diz, olha, e se tivesse mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais... Pronto. Portanto, na prática nunca demora assim tão pouco tempo. No início, implementar o início é rápido, mas pronto, depois há sempre essa parte. Mas esse início costuma ser mais ou menos rápido. Mas agora uma feature assim mais demorada, tenho features que já implementei, mas que ainda não acabei porque está lá no código, mas ainda não está disponível para o pessoal usar, porque ainda não está completa, e já tenho algumas que estão adormecidas, tipo há um ano, à espera de as acabar. Acredito que, tendo em conta o caso do Task, que existam mesmo muitos edge cases, não é? Sim. Isso às vezes é um problema, é eu conseguir dedicar tempo a tratar esses edge cases que depois na prática não tenho muita vantagem em tratar deles, porque só uma porcentagem minúscula de pessoas é que vão usar. Mas pronto, tem que ser, não posso deixar, por exemplo, bugs é uma coisa que eu tento nunca deixar na aplicação assim que são descobertos, tentar ao máximo corrigi-los. Mas assim, featurezinhas que as pessoas vão querer, que só aquela pessoa é que vai querer, por exemplo, ou assim, tenho que racionar. Eu tenho um site em que as pessoas pedem as features que querem, nesse site as pessoas votam naquilo que querem, e as features que têm mais votos, depois eu tento dar mais prioridade a essas, e é assim mais ou menos que eu escolho. Mas também há uma coisa que dá mais vantagem a uma feature, é se eu vou usá-la, essa aí tem logo mais prioridade. Sim, claro. Isso sempre dá assim uma motivação extra quando é Sim, alguma claro. coisa assim, para o nosso proveito. E para além disso, quando eu uso uma feature, ela vai ficar com certeza mais bem feita do que quando é para outras pessoas, que eu depois, se não vou usar, não dou pelos problemas que ela possa ter. Quando se eu usar todos os dias, vou logo pelos problemas e corrijo logo tudo. Exato. Então a melhor forma de ter uma feature rápida é convencer que também precisas de usar. Exatamente. É isso. Muito bom. Continuando aqui um pouco nesta de edge cases e assim, como estavas a dizer, o Android tem algumas coisas que são muito lineares, não é? E outras que são menos. Eu queria te perguntar qual é que, se te lembras assim de algum hack que tenhas feito para conseguires implementar uma feature que
tenha sido assim especial? Tipo, qual foi o maior hack que já fizeste, que Acho tu que programaste e depois ficaste assim a olhar? Eu não acredito que consegui fazer isto. sim, acho que tenho uma boa para essa, que é, não sei se tens só no Android, existe uma coisa que é o Logcat, que é uma espécie Não de, conheço. ok, Isso é para fazer logs? Logs? é tipo uma espécie de log do sistema, em que todas Uhum. as aplicações podem lá escrever e fazer coisas, mensagens de debug, coisas assim. Normalmente são para o próprio uso, ou seja, a aplicação escreve esses debugs e depois o desenvolvedor, quando está a correr a aplicação, vê as mensagens e vê se está a correr tudo bem, etc. Sim. Mas o que eu consegui aceder, de uma forma um bocadinho hack, foi aceder ao logcat do sistema inteiro. E então, mas isso assim ao início não parece assim grande coisa, mas se tu perceberes que montes e montes de eventos do sistema são logados aí, Uhum. há montes de coisas que tu não sabes, que uma aplicação normal não sabe que está a acontecer no sistema e que ali são logados. Por exemplo, um exemplo muito básico. Tu carregas no back, em algumas versões de Android, nem todas dá, carregas Uhum. no back e aparece um logcat a dizer que carregaste no back. Portanto, eu fiz uma feature para o Tasker que lê esse log e consegue-te usar isso como se fosse um evento do Tasker. Portanto, eu se quiser posso fazer uma ação qualquer quando alguém carrega no back. Imagina, se eu ficar com o dedo no back durante um segundo, mato a aplicação que está naquele momento a correr, qualquer coisa Uhum. assim. E como isso, há milhares de outros exemplos. Portanto, só com esse simples evento do Logcat, eu desbloqueei milhares potenciais de eventos que a pessoa depois pode reagir e fazer coisas com eles. Ok. E agora, isso no Locat, mete-me a pensar assim em cenários tipo, como é que é? Porque nós sabemos que o Android tem muitas APIs. Em que API é que já vai? 28, talvez? 31 saiu agora há uns dias o beta. Tem muitas APIs, todas com funções bastante diferentes. Como é que é a gestão de todas essas permissões, de todas as versões de Android para que tens de desenvolver? Como é que abordas um bocadinho essa parte? Pois é, aquilo é tudo um bocado linear, ou seja, tens uma API nova, tu sabes que ela só funciona a partir de certa versão, não é? Uhum. Eu no Tasker já tenho uma framework toda preparada. Quando eu mando uma API nova, digo só qual é a versão em que ela começa, em que ela existe, e todo o Tasker já se molda conforme isso. Portanto, se a pessoa tentar a ativar essa ação, é logo avisada que não pode, porque ainda não tem a versão Android X. Uhum. E, portanto, na prática é isso. Pois, o problema maior até é quando há features que funcionavam em versões anteriores de Android e deixam de funcionar em versões mais recentes. E recentemente houve uma feature muito usada no Tasker, que é poder ligar e desligar o Wi-Fi. Ou seja, Sim. tens uma ação que liga-te ou desliga-te o Wi-Fi do telemóvel. E há muita gente que, por exemplo, quando sai de casa desliga o Wi-Fi automaticamente para não estar aquilo sempre a escanear as redes Wi-Fi na rua, para não se ligar a redes que não quer, pronto. E na última versão de Android, a partir da API 29, já não é possível fazer isso. E então houve montes de gente a queixar-se e isso é um problema grande porque hoje em dia a Google cada vez está a restringir mais o Android. No Android sempre foi aquele sistema operativo super aberto, toda a gente pode customizar Exato. com o que quer, fazer o que quer, mas cada vez é menos isso. A Google está cada vez a chegar-se mais ao iPhone, porque vê o use case do iPhone, vê que as pessoas não precisam de tanto controle, ou seja, 90%, se calhar 80% das pessoas não precisam de tanto controle e eles cada vez fecham mais o sistema operativo. Mas depois os outros 20%, que se calhar são os meus users, começam-se a queixar à grande. Leva-nos um pouco, talvez, àquele que certamente conhece, aquele XKCD do Workflow, Ah, sim, sim. não é? Do workflow, parece. Sim, exato, acho que. Não sei, não Pronto, sei se. aquele XKCD em que o, o developer retira um bug que estava a aquecer um pouco o CPU e depois recebe uma ticket a queixar que este bug particular era muito usado no meu workflow, por favor Ah, não podes sim, meter sim, uma sim, opção para o sim. ativar. Exatamente. Isso acontece no teu Sim, 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 development sim. tasker? Há bugs que eu não posso corrigir, porque senão vou estragar montes de coisas. Tem que estar assim, as coisas que está desde o início eu não vou poder mudar agora. Montes de decisões, por exemplo, que o outro developer fez em relação a certas coisinhas.
Sim. Se eu agora alterasse, estragava o setup do pessoal todo, portanto não posso fazer isso. Portanto, não é um bug, é uma feature, né? Exato. Sendo assim um independent developer e como tu já falaste, tu gastas muito tempo a responder a perguntas, não é? O quão importante é que é teres estas relações com os teus users? Porque tu tens o teu fórum, tens o fórum do Tasker, correto? E tens também um subreddit com mais de 70.000 pessoas lá inscritos. Certo. Quão importante é que é isto? Tipo... As pessoas, uma das coisas que as pessoas me dizem muito é que adoraram poder sacar uma aplicação que tem um developer sempre disponível. E há montes de gente que diz isso. Portanto, eu acho que é muito importante, quando tu és um developer numa aplicação assim mais usada, que continues sempre a responder às pessoas. Porque se tu simplesmente não ligas às pessoas, às perguntas delas, as pessoas vão achar que a aplicação, ok, está a ser desenvolvida, mas que depois, ainda por cima, uma aplicação desta tão customizável, se não tens um bocadinho de ajuda, sentes completamente perdido e desligas logo e desistes. Portanto, é mesmo importante eu manter essa relação. E por isso é que passo metade dos dias a responder a mails. Se eu quisesse, podia não responder a nenhum e pronto. Mas pronto, tem que fazer esse esforço. Assim, numa semana em particular, quanto é que dirias que o teu tempo se divide em desenvolvimento, em bug hunting e em customer support, sendo assim, responder assim a todos? Assim, eu diria que é cerca de 40, 50% de customer support. Depois, o resto do tempo, cerca de 50-50 mais ou menos. Depende, se eu tiver feito uma release há pouco tempo, vai haver mais bugs, não é? Eu faço sempre uma beta antes de lançar a aplicação para todos, mas a minha beta já tem cerca de, acho que é 40.000 utilizadores inscritos. Portanto, quando eu lanço uma versão nova, normalmente há assim algumas coisinhas que têm que ser limadas. Portanto, normalmente eu faço uma feature, lanço a beta, passo para aí a próxima semana a corrigir ou a acrescentar coisas que as pessoas vão dizendo, e depois na próxima semana tento fazer mais uma feature. Não é assim tão linear, mas pronto, é mais ou menos este workflow. Cada vez que lanço uma coisa nova, passo ali algum tempo a corrigir ou a acrescentar coisinhas que as pessoas vão indicando. Mas a minha parte preferida é mesmo quando faço features novas. Às vezes algumas pessoas até criticam de eu... Então, mas ainda tinhas aqui esta coisinha que eu tinha pedido há não sei quanto tempo e já estás a fazer features novas. Como é que é? E eu, pronto, olha, há coisas que me apetecem. Eu estava aqui a ver as perguntas que temos aqui no chat e há aqui algumas interessantes, mas vamos mais ao fim. A Rita Lino pergunta se achas que ficaste muito restrito a não abrir o mercado ao iOS. A questão é que no caso das minhas aplicações não é tanto eu restringir, é mais o iOS que me restringe a mim. O Tasker não seria possível sequer no iOS, porque todos estes eventos que eu falo destes sensores que eu posso buscar para fazer eventos na minha aplicação, no iOS não é possível simplesmente a maior parte deles. Existe agora uma aplicação que é o Shortcuts no iOS, que é algo parecido com o Tasker, mas se forem a ver, depois é muito mais restrito, tem muito menos coisas. E em termos de, por exemplo, uma aplicação no iOS, acho que na última versão de todas já não é bem assim, mas acho que, pelo menos quando eu vi a última vez uma aplicação para fazer alguma coisa no background, não podia, ou seja, tu tens uma ação e a aplicação tem que estar aberta para fazer qualquer coisa. Não pode estar simplesmente fechada e fazer essa coisa no background. Portanto, é assim tão restrito que eu não consigo simplesmente fazer essas coisas no iOS. Eu queria, era bom, mas não dá. Exato. Agora, vamos falar um pouco não tanto de customer support e development, mas assim um bocado mais de negócio. Obviamente, tipo, tu vives disto, correto? Certo. O Tasker tem de fazer dinheiro, tipo, como é que é um bocado o business model, assim, não só do Tasker, mas também de todo o teu ecossistema, porque quem não sabe, o João também tem um ecossistema
que creio que chamas de João Apps, não é? É Auto Apps, digamos assim. Exato, Auto Apps. São os tais plugins que eu falei há bocado para o Tasker. Que desenvolveste antes de ter o controle, certo? Exatamente, sim. Exato. Como é que funciona todo esse business model do Tasker e do teu ecossistema? Então, no Tasker é muito simples, já estava feito por mim, não tive que fazer nada. O developer anterior, para as pessoas saberem, no Google Play, tu podes pôr uma aplicação à venda diretamente, ou seja, se tu para sacares a aplicação tens que pagar logo à partida X euros para poder fazer o download. Ou então podes fazer o download gratuito e depois teres in-app purchases para a pessoa poder desbloquear a aplicação já depois dela ter feito download. Ou então há também aplicações que tens uma unlock key separada da aplicação e sacas a aplicação principal à borla e aquela unlock key é que é paga. Pronto, tens assim essas versões todas. Também há subscrições, também há aplicações que têm subscrições. Então, o Tasker tinha a versão de é logo pago. Tu, para sacar o Tasker, sempre foi assim e continua a ser, tens que pagar, agora neste momento acho que é 3 euros, ou não, 4 euros, mas já foi alterando o valor. Pronto, esse é o modelo de negócio do Tasker em si, tens esse pagamento à partida. Depois, os meus auto-apps, já experimentei todos os outros modelos que te disse ainda há bocadinho. No início experimentei com... ainda havia outro modelo, que é ter uma versão da aplicação Lite, digamos assim, e uma versão Pro da mesma aplicação. Portanto, tens duas aplicações quase iguais, em que uma é tipo a demo e a outra é a versão completa. E eu já experimentei todas essas versões, comecei com isso, mas depois percebi rapidamente que fazer duas aplicações quase iguais dava demasiado trabalho, não faz sentido, e passei por uma versão de Unlock Key. Mas depois percebi que as pessoas, quando têm a aplicação principal e depois têm o Unlock Key, têm duas aplicações, mas podiam ser só uma, portanto também desisti dessa, passei para um in-app purchase dentro de uma aplicação. Mas depois percebi que as pessoas, cada vez que compram uma in-app purchase, acham que aquela in-app purchase não está registada para a sua conta. Certo. Há um mau entendimento em relação a isso, sempre continua a haver, que as pessoas acham que aquela in-app purchase é só para aquele telemóvel e depois se tivessem outro telemóvel, ou se te instalarem a aplicação que já não tem esse unlock. Nessa altura recebi montes de reviews negativas por causa disso, também desisti disso. Então no fim, o que eu decidi fazer foi, como eu tenho tantos auto-apps, tantos plugins, já tenho cerca de 20 e tal, fiz uma aplicação que é um unlock key, só uma aplicação é o unlock key que faz unlock de todas as outras aplicações. Portanto, no máximo a pessoa tem duas aplicações, ou seja, tens um plugin, tens um auto-app e tens uma que faz o unlock desse, mas se tiveres outro auto-app a seguir, continuas só com um unlock key, em vez de teres um unlock key para cada uma. Sim. Portanto, neste momento é esse o meu modelo, tenho uma aplicação onde faço, é como se fosse uma mini App Store, digamos assim. A pessoa vai lá fazer os unlocks e depois, pronto, tens as aplicações. Eu imagino que isto seja... A próxima pergunta que te vou fazer que seja respostas diferentes para use cases diferentes. Sim. Mas achas que esse é o melhor modelo globalmente ou achas que pode haver soluções melhores? Por exemplo, se achas que é melhor in-app purchases ou como estás a fazer os tais unlocks, ou se é específico para o Tasker e por causa do uso que as pessoas lhe dão? Eu acho que com o Tasker tive alguma sorte, porque o Tasker em si, estou agora a falar do Tasker em si, que ele sendo uma aplicação paga, consegue na mesma ter muitos downloads, mas eu acho, não tenho nenhum estudo de negócio muito aprofundado acerca disto, mas eu acho que é porque ele já tem um nome tão conhecido que as pessoas dão logo uma hipótese. Eu acho que para uma aplicação começar a ser logo paga e não ter forma da pessoa experimentar assim facilmente, acho que é um bocadinho arriscado. No entanto, o Tasker tem uma versão trial que não está no Google Play, que está no meu site, que a pessoa pode experimentar. Mas a Google às vezes não gosta muito dessa solução, no Tasker nunca me deu problemas, espero que nunca dê. Mas pronto, eu assim pelo exemplo do Tasker diria que a melhor solução é mesmo tu teres a aplicação logo paga e depois teres uma trial de alguma forma consigas que a pessoa chegue a esse trial sem ser no Google Play, porque como disse há bocado, isso depois cria muitos conflitos. E
para o developer iniciante, que certamente muitas das pessoas que estão aqui querem aprender de ti, do que achas da experiência que tens com Tasker, portanto, para desenvolverem as suas próprias apps. O que é que modelo é que recomendarias com base no que sabes a um developer iniciante? Modelo de telemóvel? Não. Esse modelo de pagamento. Ok. Pois é isso, eu acho que na prática eu recomendaria este do Tasker, que é ser logo pago à partida. Mas pronto, eu não consigo comparar, eu não sei agora o que aconteceria se eu pusesse o Tasker Free e metesse in-app purchases. Eu posso partilhar que as pessoas são desconfiadas dos in-app purchases, portanto, por aí se calhar não é muito bom, mas pronto, é a minha experiência. Certo. Sabe, eu acho que essa questão dos in-app purchases tem a ver com, muitas vezes esses in-app purchases são usados nos jogos para desbloquear moedas ou ganhar dinheiro ou passar uma parte mais rapidamente, e essas não ficam, não é? Tu gastas isso e pronto, já está. E normalmente as pessoas não têm essa experiência de fazer essa compra e comprar uma aplicação com isso, desbloquear uma aplicação com isso. Portanto, se calhar por aí há mais esse conflito. Achas que a tua experiência mesmo assim monetariamente, a experiência com a comunidade global, como é que as pessoas interagem com a tua app, é parecida com o restante das aplicações Android ou um bocado mais diferente porque o Tasker é um pouco mais de nicho para a pessoa mais já tecnicamente savvy? Assim. Desculpa, a pergunta era se era o quê? Se achas que a tua interação com a comunidade é diferente do restante mundo Android porque tens uma comunidade um bocado à partida mais tech savvy? Pois, nesse aspecto é um bocado diferente porque como te disse há bocado, as pessoas fazem muito mais perguntas, suponho eu, do que uma aplicação normal. A pessoa usa a aplicação e está usada, né? Não tem muito que saber. Esta aqui é um bocadinho mais puxada, muita gente não consegue chegar lá sozinho. Mas depois tem a vantagem que, por exemplo, se fores ao Reddit do Tasker, aquilo tem lá montes de gente que sabe muito daquilo que está a falar e que alguém que vai lá chega e faz uma pergunta, normalmente passado uma hora já tem respostas, tens logo 5 pessoas a mostrar-te 5 formas diferentes de fazer alguma coisa. Exato. Então tem essa vantagem, quando tens essas pessoas que sabem do que estão a falar, percebem do que estão a fazer, mas também muito facilmente conseguem responder, portanto tem essa vantagem. Imagino que tenhas muito esse apoio da comunidade mesmo no desenvolvimento, sim. captar novas ideias, não é? Pois, isso é fundamental, quando tu consegues ganhar uma comunidade que te dá ideias e que vive a aplicação quase tão intensivamente como tu, no fim tu tens montes de ideias que se calhar não terias de outra forma. É muito especial mesmo. Exato. Eu estava aqui a procurar agora no chat de uma pergunta que já tinha visto aqui há pouco. Deixa-me ver. Aqui a Bruna perguntou-te que conselhos tens para alguém que pretende criar uma app que mude o jogo e se destaque das outras? Um conselho que eu dou sempre para começar qualquer aplicação é uma aplicação que te dá jeito a ti. Procura no teu dia, por exemplo, no meu caso, no Tasker é uma coisa de automatização, né? Procura no teu dia alguma coisa que tu faças muitas vezes, repetitiva, e que não te dá jeito de estar sempre a fazer, e que gostarias que houvesse uma aplicação que fizesse isso mais fácil. Mas aquilo mesmo pode ter o caso específico, não é preciso pensar noutras pessoas. O teu caso específico, tu sais de casa e naquela esquina ali ao pé do teu prédio gostarias que acontecesse uma coisa que acontece todos os dias sempre igual e não acontece. Então faz uma aplicação para isso. Experimenta instalar o Android Studio e é tão fácil, não tens que fazer nada, não tens que pagar nada. Metes no telemóvel e tentas fazer aquilo, que a aplicação faça exatamente aquilo que tu queres. E depois tens a vantagem que há mais de 1.000 milhões de utilizadores de Android e que provavelmente vai haver pessoas que querem coisas muito parecidas com aquilo que tu queres. Portanto, e a partir desse momento, se tu conseguires partilhar essa aplicação, como estava a dizer há bocado, se meteres no Google Play só precisas pagar $25 uma vez e podes lá meter o que tu quiseres. Não perdes muito, né? Perdes esses $25 iniciais, mas
mesmo que não os recupere também, pronto, é um bocadinho, mas não é nada que não se possa passar. E potencialmente tens ali uma coisa que mais ninguém fez, porque foi uma coisa especial para ti, uma coisa muito bem feita, porque foi alguma coisa que tu fizeste para ti própria, portanto, aquilo que estava a dizer há bocado, vais aprimorar muito aquilo que tu fizeste, porque é uma coisa que tu usas todos os dias, e assim consegues fazer alguma coisa que se calhar nunca ninguém tinha pensado, e consegue mudar um bocadinho aquilo que já existe. E como nós já falamos até há pouco, quando é assim uma função que tu pessoalmente uses, é muito mais, ficas muito mais motivado, Sim. desenvolves bastante bem. Sim. Quando tu simplesmente estás a fazer coisas que outras pessoas usam, é muito, muito pior. Quando acontece muito isso. Quando finalmente há uma feature que eu vou implementar, que eu vou usar todos os dias, é assim uma realização. Eu saber que vou usar aquilo e que mais gente, de certeza, também vai usar, mas eu poder, olha, o meu telemóvel agora já pode fazer isto, porque eu implementei. Exato. E mesmo abaixo, o Nelson Teixeira perguntou quando construíste pronto, começaste e de que modo a planeaste. Eu penso que ele pensava que tinhas feito o Tasker, portanto eu vou formular um pouco aqui. Quando começas a fazer uma app, ou um plugin, como tu tens no resto das auto-apps, por onde começas? Se nos puderes guiar assim um pouco pela fase de planeamento, desenvolvimento até à publicação. Sim, posso dar um exemplo agora de uma recente, uma auto-app recente, já não fazia algo há algum tempo, desde que fiquei com o Tasker, deixei um bocadinho de desenvolver novas aplicações, mas agora recentemente houve uma necessidade de automatizar, inserir dados no Google Sheets, ou seja, por exemplo, chegas a casa e gostas de ver a que horas é que ligas-te a um Wi-Fi e gostas de logar essas horas que ligaste ao Wi-Fi para fazer um tracking de onde tu andas, qualquer coisa. Bom, há muitos usos que as pessoas gostam de manter dados no Google Sheets. Então fiz um plugin novo para isso. Então, como é que comecei? Eu já tenho uma framework toda de plugins para o Tasker, nessa vantagem, que é eu rapidamente, por exemplo, esse novo Auto Sheets, que é como se chama, o nome é pode ser um bocadinho sugestivo, mas Auto Sheets e não outra coisa. Quando comecei já tinha a base feita, digamos assim, portanto foi simplesmente implementar as novas ações do plugin e cada ação demora-me cerca de 20 minutos, meia hora, e depois lancei um alpha. Um alpha é tipo uma versão que pouca gente pode usar e que deve ter montes de bugs que ainda não corrigi, e pronto, essas primeiras foram usadas para aí por 300 pessoas ou assim, essa primeira versão, e agora há pouco tempo lancei o beta e fui acrescentando mais coisas novas, fui corrigindo problemas e depois, pronto, daqui a talvez umas semanas ou um mês posso lançar a versão completa para toda a gente, porque já está mais ou menos livre de bugs, mas é sempre assim um ciclo de lançar nova versão, corrigir, lançar nova versão, corrigir, acrescentar umas features, ver o feedback das pessoas e pronto, e no fim lançar a versão para toda a gente. Agora aqui, o Luís Abreu pergunta como é que, sendo tu um developer independente, tipo, assumo que trabalhas de casa, não é? Sim. Como é que concilias a tua vida pessoal com a profissional? Eu tenho, por acaso nesse aspecto, consigo-me distinguir bem, ou seja, eu entro no trabalho mais ou menos por volta das 9 e saio por volta das 7. No meio tenho o almoço, faço exercício e tal, mas tenho esse horário bem definido e a minha família já se habituou bem a isso, portanto, nesse aspecto não há surpresas e eu mantenho esse horário bem rígido e não saio muito daí. Ou seja, também tenho a vantagem de fazer uma coisa que gosto, portanto não me custa às vezes custa mais ter que sair a meio de estar a implementar uma feature qualquer do que propriamente ir trabalhar essa parte não me custa assim tanto. Quer dizer, se calhar nas segundas-feiras, quando tenho aí uns 200 mails para responder, não é assim tão bom, mas noutras alturas não me custa muito voltar ao trabalho. Portanto, é assim, eu tenho esse horário fixo e não saio dele. Nos fins de semana nunca trabalho, faço essa questão, nunca respondo a mails, nunca faço nada, faço com a minha família.
assim, separar o tempo entre trabalho e vida pessoal bastante claramente. Então, sim. também. Teres esses, e só tu é que te vais controlar, né? Não tens nenhum chefe a dizer para picares o ponto e para não sei o quê. Portanto, tu Exato, próprio exato. tens, desde que definas isso e acho que faz sentido, pronto, se calhar daqui a uns anos eu vou achar que faz sentido, em vez de entrar às 9 e sair às 7, entrar às 11 e sair às 5, se me apetecer, e pronto, e assim será. Exato. Estava agora aqui a ver uma pergunta nova do Luís Pereira, que Sim. ele pergunta: o que separa a tua aplicação de aplicações como o Automate, que usa Nodes para programar a automatização de processos? Uhum. Creio que o Automate é o rival principal do Tasker, pelo menos em termos de instalações, não Sim, é? existem assim alguns, Automate, MacroDroid, o Locale, existem assim alguns. O Tasker tem a vantagem que tem muito mais funcionalidades do que essas aplicações. Tem a desvantagem que tem um UI um bocadinho menos atual, digamos assim, porque foi feito há mais de 10 anos atrás, há cerca de 13 anos, acho eu. Foi criado nessa altura e desde então mudou um bocado, mas não mudou tanto assim porque a sua base ainda lá está. Essas aplicações tiveram a vantagem de aparecer quando o Tasker já existia e conseguiram reimaginar um bocadinho aquele processo de construir as automatizações. Mas na verdade é que recebo muito feedback das pessoas que experimentaram essas aplicações, mas depois queriam fazer alguma coisa um bocadinho mais complexa e tiveram que ir para o Tasker porque essas aplicações são um bocadinho mais simplificadas. E a vantagem também do Tasker é que tens esta história toda, o que lhe dá uma grande comunidade, consegues sempre ter ajuda para as tuas questões, Exato. pronto, essa grande vantagem que já tem uma legacy, como se costuma dizer, muito grande, e é isso. E nós como developers sabemos que ter uma forte comunidade online para ajudar nestas coisas é sempre um grande positivo, não é? Sim. Ajuda muito a vida mesmo. Exato. Agora, como faltam cerca de 15 minutos para o fim, eu queria acabar perguntando-te um pouco o que é que vem a seguir. Por exemplo, um bocado ao início desta sessão, aqui, já não sei quem é que foi, mas alguém perguntou o que é que achas como é que achas que será o futuro dos telemóveis e estávamos mesmo a falar quando falamos no hack que tu fizeste, que a Google está a apertar um bocadinho mais aqui o que permite fazer. Portanto, o que é que achas que vem amanhã, dizendo assim, em termos de como é que para onde é que os telemóveis estão a ir, qual é que será o futuro do Tasker e se tens alguma coisa assim mais planeada? Eu penso que os telemóveis são cada vez mais acessíveis, não é? Cada vez mais pessoas têm. Portanto, nesse aspecto, a Google está a fechá-los cada vez mais, que é para essas pessoas que se calhar antigamente não tinham telemóveis e agora vão usar, que não se tenham problemas a usá-los, não é? Isso tem a desvantagem que o Tasker depois tem mais limitações. Portanto, eu acho que as tendências de hoje que se vêem é os telemóveis já não evoluem assim tanto como há uns anos, já não há assim tantas coisas novas. Agora existem os bendables, existem pequenas alterações, tens câmaras debaixo do ecrã em vez de teres a câmara por cima, tens as coisas das impressões digitais estão também debaixo do ecrã, portanto, está tudo a navegar para um ecrã completo, sem mais nada. É essa tendência. As colunas de som também já não são daquelas normais, portanto há assim essa tendência e também para ser cada vez mais simples, para cada vez mais pessoas poderem usar um telemóvel. Então, nesse aspecto, acho que o Tasker também tem que evoluir, ou qualquer aplicação tem que evoluir para uma forma mais fácil de poder ser usada, principalmente o Tasker porque é muito complexa. Pode ser muito complexa. Pode ser simples, mas também pode ser muito complexa. Então, o que eu imagino para o futuro do Tasker é arranjar uma forma das pessoas poderem usar o Tasker, mas não terem que perceber sequer desta pseudo-linguagem de programação que ele usa. Ser uma forma, por exemplo, agora eu posso usar o poder da comunidade para criar perfis do Tasker já pré-feitos, que depois
a maior parte das pessoas possam usar sem ter que sequer mudar nada. Eu já tenho feito algumas coisas nesse sentido ultimamente e o meu plano é que no futuro a pessoa que não perceba de automatização, não perceba de programação minimamente, ou seja, não tem essa aptidão de tentar fazer lá as próprias coisas, que abra o Tasker, consiga pesquisar facilmente coisas que ele quer fazer. Por exemplo, eu quero tirar o som em casa. Tu pesquisas por isso, sacas um profile qualquer que alguém já fez facilmente e tens aquilo a funcionar sem sequer teres que fazer nada. Ou seja, é uma mini App Store no sentido em que tu fazes as tuas próprias aplicações dentro do Tasker sem teres que programar nada para elas acontecerem. Incrível. Fico ansioso por poder ter isso no meu Tasker. Agora, temos aqui duas perguntas novas. Eu só queria dizer ao resto da audiência que agora, como já estamos nesta parte mais final da conversa, que se o quiserem, se sentirem à vontade, estejam à vontade para pedir a palavra no chat e ligar o microfone para fazer uma pergunta por vós, se quiserem. Sim, força menos, está à vontade. Menos? Pronto, Eu acho que ele se calhar ia fazer a mesma pergunta. Ok, já Já me ouvem? Tinha mute porque não confio no Zoom. Portanto, obrigado pelo task, a melhor app de sempre. Eu não consigo viver sem isto agora. Mas eu queria muito fazer HTTP requests e correr comandos para SSH a partir do Tasker. Eu não encontrei e não sei se é possível. Já tentaste? Sim, é possível, não com o Tasker nativamente, mas com um dos meus plugins do AutoTools. Que é o Termux? Não, o AutoTools. O Termux provavelmente também dá, mas nunca experimentei. Mas a minha aplicação chama-se AutoTools, que é um plugin, e tem lá uma ação de SSH. É isso que eu costumo usar. Por exemplo, eu tenho um Raspberry Pi, que de vez em quando mando para lá comandos para fazer reboot, qualquer coisa assim, e uso o AutoTools para isso. Pelo menos tem funcionado bem. Ok. Depois eu uso o Termux para fazer isso. Okay. E não é muito... parecido. O que eu podia fazer agora era implementar uma ação nativa do Tasker para fazer a mesma coisa que o AutoTools faz. Eu ultimamente até tenho feito bastante isso. Tenho posto algumas features. Não sei se viste agora, ultimamente pus uma forma de ler JSON e HTML nativo no Tasker, que antigamente só vi no AutoTools. E tenho feito isso de vez em quando, pondo features que estão nas plugins para diretamente do Tasker. Essa ainda não foi uma delas. Ainda tenho que acrescentar. Ok, obrigado. Nada. Agora, recebemos mais duas perguntas. O Henrique Faria pergunta-te: referiste que não tens um chefe que te obriga a picar o ponto, sentes que isso pode afetar o teu desempenho? Não, a mim pessoalmente nunca me afetou. Se calhar afeta mais vezes que trabalho mais do que devia. Mas para menos nunca me afetou. Até agora, pelo menos, tenho tido a sorte que nunca me aconteceu não me apetecer fazer mais coisas para o task. Até agora tem sido bom. Pode ser que no futuro alguma vez. Um bom sinal, na minha opinião. Como eu gosto tanto disto que eu faço, programação para mim é quase como se fosse um jogo de computador. Estás ali a descobrir um puzzle que depois no final faz coisas úteis. É espetacular. Muitas vezes não dá trabalho nenhum. Eu estou aqui montes de tempo a fazer uma coisa. E que depois é utilizado por tantas pessoas como o Tasker, não é? Tem essa vantagem, sim. Agora, o Diogo Fernandes, ele surgiu-lhe uma dúvida. Sendo que perde grande parte do dia a falar com utilizadores, o quão útil seria ter alguém a ajudar com o desenvolvimento ou mesmo com a parte interativa com utilizadores? Ou acaba por ter mais valor ser o dono da aplicação e interagir com a comunidade? Pois tem essa vantagem, realmente, se as pessoas veem que é o próprio dono a responder, já tive pessoas a reagir: o quê? O próprio desenvolvedor está-me a responder, que fantástico. Tem essa vantagem, ou seja, é muito mais pessoal do que se eu tivesse uma equipa ou um helpdesk impessoal em que as pessoas mandavam lá perguntas e depois uma pessoa qualquer genérica responderia, não é? Era muito menos pessoal e causava menos impacto. Mas sim, seria bastante útil se eu tivesse alguém que conseguisse responder a tudo o que eu respondo na minha equipa, numa equipa que eu eventualmente poderia ter, para eu conseguir passar mais tempo a desenvolver, que é aquilo que eu realmente gosto. Mas até agora
já estive a ver algumas opções, até agora ainda nada pegou, mas se calhar no futuro vou precisar disso, sim, porque se a aplicação, imagina que eu faço aquela versão da aplicação que mais gente vai conseguir usar, e se isto cresce exponencialmente, depois não consigo dar vazão, nunca mais faço features novas. Exato. Aqui a Conceição perguntou há uns minutos atrás, qual é o próximo desafio? Uma nova app ou pretendes continuar sempre a expandir o Tasker? Acho que o meu maior desafio agora, para além do Tasker, seria fazer alguma coisa no iOS. Eu já tenho uma aplicação que esta sim seria possível no iOS, chamada Join, uma aplicação que serve para ligar vários aparelhos, tipo Android, PCs, Macs, ligar de várias formas, incluindo tem um plugin para o Tasker que permite automatizar várias coisas. E essa Join seria possível, não com toda a liberdade que é no Android, mas seria possível no iOS. E eu já há algum tempo que estou para começar a desenvolver, já comecei a desenvolver, mas que estou para continuar a desenvolver essa aplicação. Mas como o Tasker me tira tanto tempo, normalmente é difícil dedicar esse tempo. Então, esse era o meu ponto assim, mais diferente que eu gostaria de ir, era fazer alguma coisa no iOS. Muito bem. Pronto, agora queria passar o espaço para... Pronto, toda esta sessão foi perguntas, mas queria abrir, como o Mendes fez, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta ao João, por microfone ou pelo chat. Não sei. De qualquer das formas, havia alguma coisa que gostasses de falar, alguma história engraçada que eu não tenha feito a pergunta? Assim? Se calhar acho que aqui se calhar são todos potenciais vendedores de aplicação, não sei se estou a dizer mal, mas se calhar qualquer pessoa, pelo menos para mim, é tão óbvio que é o melhor caminho a tomar, que se calhar há aqui muita gente que gostaria também de tomar esse caminho. E o conselho que eu gostaria de dar é que as pessoas, pelo menos funcionou para mim, que é as pessoas comecem a fazer isto no seu tempo livre. Ou seja, se gostam, aquele exemplo que eu dei há bocado de fazer uma aplicação para si própria e depois que usam todos os dias, não é preciso a pessoa começar logo a trabalhar nisso, a trabalhar exclusivamente nisso. Ou seja, tu fazes uma aplicação, não dura assim, não custa assim tanto tempo. À noite às vezes fazes um bocadinho, durante a tarde, qualquer coisa, à altura que não estejas a trabalhar fazes mais um bocadinho, e às tantas tens uma aplicação que podes vender no Google Play ou na App Store do iOS, e que não custou assim tanto a fazer, porque foste fazendo aos poucos. Acho que o principal é começar e depois ver no que se vai dar. Na App Store do iOS tens a desvantagem que tens de pagar $100 por ano. Portanto, se não tiveres essas vendas num ano, já não vale muito a pena. Mas pronto, às vezes também é um investimento que a pessoa tem que fazer. Mas no Android nem essa desvantagem tens. Pagas $25 e depois metes lá o que tu quiseres. Portanto, é experimentar, não custa quase nada. Tu experimentas, fazes alguma coisa, metes lá e depois vê-se no que vai dar. A mim, eu tive a sorte que correu bem. Não garanto, claro, que corra sempre bem, mas pronto, tive essa sorte. Entrei ali num nicho que era muito requisitado na altura. Depois comecei a crescer, mas é experimentar. Acho que o pior que me podia ter acontecido era ter ficado na mesma no meu trabalho normal. Pronto. E também não se perdia, também não era nenhum drama, mas pelo menos, mas correu bem, pronto, é experimentar. Ok, perfeito. Pronto, João, olha, muito obrigado por teres vindo. Estamos aqui a chegar ao fim. Eu acho que o pessoal ficou com uma ideia bastante boa do que é ser developer, que desafios pode haver, que oportunidades podem esperar. Portanto, muito obrigado por teres vindo e muito obrigado às pessoas que vieram também por terem vindo. E obrigado eu pelo convite. Ora, essa. E pronto, acho que acabamos por aqui. Se agora o Marco me puder dar aqui uma ajuda a gerir o fim da chamada. Sim, eu posso fechar. Eu acho que as pessoas que fizeram perguntas e que gostariam de ter o badge podem me enviar mensagem privada só para ter a certeza. Já tenho aqui os nomes da maior parte delas, mas pronto, caso não tenha
caso me tenha faltado algum, assim eu fico aqui. Assim tenho a certeza que não falta ninguém, pronto. E, mas fora isso, acho que é isso. Acho que foi. Pronto, está feita a palestra, não é? Está feita a talk, foi bastante entertaining. Obrigado. E pronto. Pronto, acho que ficamos por aqui. João, depois eu entrarei em contacto contigo para alinharmos mais algumas coisas. Ok. E pronto, acho que é isto. Já ninguém tem mais nenhuma pergunta que queres fazer? Última oportunidade. Última oportunidade. Faltam 30 segundos. Isto é tipo as chamadas do programa da tarde e depois eles começam a fazer a contagem decrescente e dizem que agora já só para amanhã. Mas pronto. Ok, é isso. Acho que vou fechar a sessão porque já tenho aqui as pessoas que fizeram pergunta que querem receber o badge. As outras eu também tenho aqui, mas pronto, não me tinha esquecido de nenhuma, muito menos mal. Ok, temos uma última pergunta nos últimos 30 segundos da Ana Guimarães a perguntar se existiam planos para iOS. Bem, já respondi um bocado há bocado, não é? Pois. No iOS o Tasker não é bem possível, portanto, em termos dessa não, mas outras aplicações sim, eu quero um dia começar a fazer coisas para iOS. Era uma coisa que eu queria fazer. Tens que pegar na tua fanbase toda e atacá-los com cartas a dizer, Pois. olha, Eu esta aplicação pá, não funciona. Eu só espero que a minha fanbase toda não revolte se eu meter uma aplicação no iOS. Pois, também é verdade. Também é Os verdade. fanboys todos dos Androids. É verdade. Mas acho que acima de tudo temos que ser fanboys do desenvolvimento. Pois é isso. Para mim não desde que possa Exato. programar, tanto faz. Exato. Aqui, acho que também já respondemos um pouco a esta última pergunta durante a conversa, mas se quiseres ilustrar um bocadinho mais o ponto, o Mike Pinto pergunta qual foi o teu maior desafio a fazer a app. Sim. Se consegues isolar assim algum... A parte daquela que eu disse há bocado, que é a compatibilidade entre várias marcas diferentes de Android. Agora também me lembrei de outra que é pessoas que não fazem o mínimo esforço para usar a app, para perceber a app, ou seja, tem muitas reviews assim, não funciona. E eu, ok, a aplicação faz para aí 10 mil coisas diferentes, não funciona, nada funciona, nem uma coisinha. E depois às vezes as pessoas respondem, às vezes não, mas assim uma das maiores dificuldades é pessoas que não querem saber. E também há outra engraçada que é pessoas que deixam reviews de uma estrela a dizer muito bom. Aplicação, uma estrela. Muito feedback bom. Construtivo, não é? Com uma estrela. E eu, ok, não era suposto ter 5 estrelas. Não, são os fanboys do iOS, não é? Deve ser. Ficam muito tristes por aquela aplicação não existir para... Eu já vi uma explicação disso, não sei se é verdade ou não, que há culturas em que o 1 é tipo o bom e o 5 é o mau. Eu sei que na Alemanha, quando estás na escola, a nota 1 é a melhor e acho que a 6 é a pior. Portanto, se calhar tem alguma coisa a ver com isso, as pessoas sabem que talvez. uma estrela. Não sei, o facto de ter uma estrela, eu acho que devia ser algo muito... Exato. Se as pessoas se calhar veem que a tua aplicação não tem 4.5 e perguntam-se porquê que esta aplicação que é tão boa só tem esta avaliação tão má. Pensar que uma estrela é o melhor que se pode dar. Deixa cá eu aumentar a sua nota com esta review de uma estrela. Agora vamos ver. Temos aqui uma última pergunta do João Domingos. Que restrições ou dificuldades encontraste ao tornar-te um developer sem ser na parte de programar? Na parte de se virar totalmente para o desenvolvimento da app? Ou seja... Sim, isso por acaso é interessante eu ter falado nisso, que é como estava a dizer há bocado. No início eu não fazia isto em tempo full time, não é? Trabalhava numa empresa, numa consultoria, e depois fazia isto nos meus tempos livres. E houve a maior dificuldade nessa altura era conseguir ter tempo. Eu trabalhava durante o dia e as aplicações às tantas já tinham crescido um bocado e eu tinha que dedicar algum tempo assim já bom a elas. Portanto, trabalhava durante o dia, chegava à noite e trabalhava mais umas 4 horas ou assim para fazer o que eu queria nas minhas aplicações. Mas às tantas tive a sorte que a minha empresa deixou-me tirar uma licença sem vencimento.
e combinei com eles que passado 6 meses poderia ou não voltar, ou seja, ia passar esses 6 meses em full time nas minhas aplicações e logo se via o que é que acontecia. Eles deixaram-me fazer isso, foi bom, e depois não voltei. Correu tão bem que já não voltei. Portanto, essa foi assim a barreira maior a ultrapassar. E também imagina o stress, sentir que, ok, vou-me despedir e isto vai ser assim um bocado sem rede, a tirar-me de cabeça e ver o que é que acontece. Portanto, essa licença de vencimento de 6 meses foi boa nesse aspecto, que não foi assim tão sem rede, mas pronto, depois dos 6 meses tive que decidir e despedi-me e pronto, e agora está a correr bem, felizmente. Isso é uma muito boa ideia, por acaso, conseguir pedir a tal licença de vencimento, a licença sem vencimento, para te conseguires aventurar um pouco nos teus próprios desafios e ideias. Agora aqui o Daniel Lagos pergunta se te lembras da melhor review que te marcou. Assim, olha, alguma coisa insólita. Por acaso é verdade que às vezes há algumas coisas que marcam mesmo. Por exemplo, há pessoas que... É incrível, no outro dia é até difícil de acreditar. Uma pessoa que me disse que as minhas aplicações fizeram com que ele deixasse de ser toxicodependente. Oh. Yeah. Ou seja, as pessoas que não tinham saída arranjaram aqui um escape. Porque o Tasker é tão complexo que tu consegues passar horas e horas a brincar com aquilo e fazer coisas diferentes. Sim. Ele arranjou aquele escape que, pronto, melhorou a sua vida. E como essas, por exemplo, há pessoas que têm deficiências motoras, não conseguem mexer bem a mão, não conseguem andar, que conseguem usar o Tasker para automatizar certas coisas que a sua vida ficaria muito pior se não tivesse. Uma pessoa com Parkinson, muitas vezes, que me diz que me agradece porque sem o Tasker ela não conseguia fazer nada do que faz no telemóvel. Quando as pessoas dizem que melhora realmente a sua vida e não é só uma brincadeirinha, né? Para mim o Tasker realmente dá-me muito jeito. Eu não gostaria de ter um telemóvel sem ele, mas se não o tivesse também não ia me acontecer nada de muito. Não ia perder a saúde, não ia perder a mente, não ia perder nada. Quer dizer, ia perder algumas coisinhas mais básicas, mas quando há pessoas que mudam realmente a vida, isso aí faz mesmo a diferença e faz mesmo eu acreditar que isto é o futuro. Ou seja, se eu consigo ajudar assim as pessoas, é fantástico. Exato. Olha, é um ponto bastante bom, como é que a app toca as vidas das pessoas, porque às vezes uma pessoa nem sequer pensa nisso, não é? É isso. Eu, para mim, faço uma feature que me dá jeito, para outra pessoa essa feature pode estar a mudar a sua vida. É espetacular. Perfeito. Acho que ficamos por aqui. Creio que já não há muitas mais perguntas. Também respondeste a tudo e mais o que podemos querer. Tudo e mais alguma coisa mesmo. Foi muito bom. Tempo. Não posso, se quiser. Se mais alguém quiser, tem tempo, mas podemos acabar por aqui também. Se mais alguém quiser, esta é a mesma última oportunidade. Esta é mesmo a última. É mesmo a última. Já é a quinta vez que é a última, mas esta é mesmo aquela última. Ok, acho que não. Fica por aqui então. O Pedro não tem perguntas, mas ele agradece a tua. Mas ele agradece. Eu acho que agradecemos todos. Acho que foi uma conversa bastante agradável. Muito obrigado. Exatamente. Ainda bem. Portanto, acho que se calhar posso fechar as reviews estão a vir, parece que o pessoal gostou. João, muito obrigado. Diz. Estava a dizer, espero que estas sejam de 5 estrelas. Estava a pensar nisso também, roubaste, mas pronto, tudo bem. Muito bom. Pronto, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Excelente, uma estrela. Exato. Muito bom. Muito obrigado por teres vindo. Depois eu mando os e-mails para acabarmos isto aqui. Muito obrigado por teres vindo. Foi uma excelente talk. Acho que nunca tínhamos tido ninguém aqui nas últimas edições da SEI com um passado e um presente como tu. Portanto, muito obrigado. Ainda bem. Obrigado eu. Deus. Obrigado a todos. Vou fechar a chamada. Muito obrigado.